sejais como os pagãos. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O sermão, a lição pregação, a mensagem profética de Yosef Shmuel, Israel. Em primeiro lugar, quando apresentamos Jesus como pregador e o que ele deseja transmitir, muitas pessoas já imaginam errado. Então vou desenhar esse quadro desde o início corretamente. Primeiro, Yeshua é judeu, um judeu, judaísta, onde ele conta o famoso Sermão da Montanha, em Israel, não para os gentios, mas ele diz isso aos judeus, aos judaístas. O que isso deve nos dizer? Ele diz isso não aos incrédulos, ele diz isso aos crentes. Ou seja, ele diz para não ser como os pagãos. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. O que esse sermão hoje pode nos dizer aos aqueles que já creram, que estão a pretender ganhar o título de filhos do reino de Deus? Sobre os filhos do reino e os judeus da época pensarem que eram crentes, mas Yeshua diz que vocês são como os pagãos. Ou seja, nem todo o judeu é judeu, nem todo o judaísta é judaísta. Entendem, sim? Chamar-se não é suficiente. Nem todo o pagão é pagão. Nem todo o cristão é cristão. Tudo depende do que vive, o que o move, o que está na sua cabeça. E para isso, há um sermão, uma mensagem profética, um ensinamento, ao fim de corrigir um olhar, uma visão, olhar para o mundo. Como eu disse, nem todo o judeu é judeu. Portanto, voltarei a desenhar o quadro para entender corretamente a natureza global de tudo isso, porque isso é um todo único. Todas as escrituras sagradas são um todo único. Não pode extrair um pedaço da escritura e depois interpretá-lo de alguma forma. Deve entender tudo na totalidade. Quem é o judeu? O Abraão é o chamado primeiro judeu. Este é o primeiro judeu, o primeiro judaísta. Quem o chamou assim? O próprio Deus. Por quê? Essa é uma pessoa que foi além do pensamento de outras pessoas. É a pessoa que ficou do outro lado do mundo. Todos fazem assim, mas ele faz de outra forma. Este é o homem que seguiu a Deus. E por isso, enormes bênçãos aplicam-se a essa pessoa. O próprio Deus disse: eu te abençoarei, te multiplicarei muito, reis, sacerdotes virão de ti, e assim por diante. Além disso, a Escritura também nos chama de filhos de Abraão, se pensarmos e agirmos como ele. Ou seja, não basta nascer no povo judeu e apenas ser judeu circuncidado no 8º dia. Mesmo que uma pessoa tenha sido circuncidada, tenha entrado no pacto, mas ele ainda pode continuar a ser o mesmo pagão. E hoje, observando em Israel, provavelmente mais de 80% dos israelenses pensam como as nações do mundo. As pessoas vivem de acordo com os outros princípios. Em geral, vivem como todos. O mesmo aplica-se aos cristãos que se juntaram a Deus.
que pretendem afirmar que também são filhos de Abraão, mas eles continuam a viver como viveram antes de se unirem. Portanto, este sermão, este ensino, a mensagem profética, permanece relevante até hoje. Não sejais como os gentios. Pode-se começar com a oração. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. A primeira coisa, provavelmente, o que os meus alunos que vieram ao meu ministério, no tabernáculo, foi quando eles estão a aprender simplesmente a orar, porque as orações estavam cheias de incredibilidade e verbosidade, e quando chegaram ao tabernáculo, começaram a estudar, observar, imitar como o pastor ora, observar como o profeta de Deus ora. E eles ficaram surpreendidos com o quanto as orações eram completamente diferentes, de qualidade diferente. Não como os pagãos. Os pagãos pensam que a oração é detalhada, que precisa de contar tudo a Deus. Não esquecer de pedir tudo obrigatoriamente, mencionar tudo. Depois, Jesus diz: portanto, vós orareis assim. E fala da oração Pai Nosso, que é conhecida por todos, embora poucas pessoas também a entendem. Mas agora eu não vou explicar. Depois, Jesus diz sobre o perdão, que devemos perdoar as pessoas. Ele continua a falar sobre o jejum, que não tem que fazer uma cara triste como muitos. Oh, como eu sinto-me mal. Oh, eu faço jejum, olha como eu sou bom. Depois, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui também poucas pessoas entendem. A seguir, fala sobre a riqueza, a ganância. E então é explicado: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu revelo os segredos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, as nações, os pagãos, a palavra hebraica goim significa as nações. Assim, é necessário pensar que existem povos, isto é, gentios, e o povo de Deus, que Deus escolheu através do Abraão. O Abraão
é um dos primeiros fundadores do povo de Deus. Antes disso, havia também o povo de Deus. E vemos aqui que Deus escolhe um povo especial. Qual é a especialidade do povo judeu? Não é apenas no cérebro que as pessoas são inteligentes, que elas sabem como ganhar dinheiro ou algo mais. Isso tudo existe entre os povos. E essa não é a essência do povo judeu. A especialidade é a escolha de Deus. Embora muitos judeus hoje digam: para que precisamos dessa eleição de Deus? Ou não começam, etc. Quem diz isso significa que eles é que perderam isso. Ou eles mesmos recusam o que Deus escolheu para o povo judeu. Para quê? Para servir ao Criador. Eles são os eleitos para serem servos de Deus. E entendendo a vocação deles, qual é a essência, a profundidade do entendimento da sua vocação, da eleição de Deus. É a revelação básica. É muito importante perceber que Deus existe e Deus controla tudo. Vamos mais uma vez. Esta é uma revelação básica que deve ser mantida no seu coração. Escute isso. Existe o Senhor Deus acima da terra. Deus controla tudo. Não o diabo, nem os políticos, nem os empresários, nem as sociedades secretas, nem mais alguma coisa, mas sim Deus. E é claro, Deus deu liberdade de escolha, e portanto existem coisas más e diversas que não são boas, e de alguma forma também crescem ali, que pretendem ter o poder, a autoridade. Mas os judeus devem entender, o povo de Deus deve entender, que existe Deus, que governa tudo. Incrível, sim, é verdade. Revelação espetacular. Entra tanto no coração. Por que está assim? Ajuda a livrar-se do quê? Tira a agitação excessiva. Remova os cuidados desnecessários. Remova os medos, a insolvência. Remova todas as perguntas, tipo, o quê? Nisso está todo o pagão. Nisso estão as nações do mundo. O que são os povos? Eles estão em constante agitação, no medo, na insegurança, constantemente a tentar e a temer para não se atrasar. Dizem, se não for eu, serei enganado. Aqui eu preciso fazer isso, preciso suportar a vida, constantemente. Portanto, perdem a paz no coração. Qual é a essência do reino de Deus? Esta é a segunda revelação básica. Eu explico. O reino está dentro de si. O reino de Deus está dentro de si. O que está dentro de nós é a paz, a alegria e a justiça no Espírito Santo. Paz, isto é Shalom, é a integridade, a paz no coração, a alegria, o gozo da vida e a justiça, a razão para ser uma pessoa digna e andar no Espírito de Deus. Esta é a integridade do reino de Deus que deve estar presente em nós. Muitos dos crentes estão cheios de quê? Alguns respondem, de comida, de roupas. Na realidade, poucas pessoas estão interessadas em roupas hoje. E naqueles tempos, Jesus ainda estava a falar de como o Eliseu veio e disse: trouxe várias mudas de roupa. Este é um homem rico.
Ele tem várias mudas de roupa. Abra os seus armários. Veja quanta roupa tem. Anteriormente, as pessoas não sonhavam com isso. Portanto, nos nossos dias o problema não está nas roupas, a menos que os mais pobres, os necessitados, que não têm nada para vestir. A pessoa de classe média tem roupas a granel. Comer? Em princípio, há comer. As pessoas não passam fome. Nos outros tempos, em outros países do terceiro mundo, há menos para comer. Talvez a mesa não se quebra com a comida. É claro, mas há uma chance de sobreviver. Bem, tudo acontece. Pronto, agora não precisa de sonhar com um casaco de pele, não precisa de pensar em uns tênis fantásticos ou algo mais. Supostamente Jesus diz sobre isso. Contenta-te com pequenas coisas. Não, não é isso que se quer dizer. Portanto, explico a profundidade da mensagem, o que é inacessível para muitos. Como estão os gentios, as nações, em contraste com o povo de Deus? Como deveria estar o homem de Deus? Com a paz. O que o diabo tentará atacar em todos os sentidos, roubar algo? A paz. Portanto, olhando desta posição, se analisar, observe as pessoas ao redor. As pessoas que, por exemplo, conseguiram muito de acordo com os princípios da sociedade no mundo. Têm uma casa, um apartamento chique, um bom trabalho, muito dinheiro. Podem viver uma vida depravada, podem ter muito. Serão felizes? Ou seja, eles têm essa integridade interior? Claro que não. E nós entendemos que não a têm. Quem já deparou-se com essas pessoas, que não é mais tolo e entendeu o que é a vida e viu por aí analisando, ele deve entender isso. Mas muitos perdem esse foco e o mundo atrai. Portanto, a Escritura Sagrada diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está a revelação básica. O que exatamente o atrai? O que o atraiu, na verdade? Pode ir a diferentes organizações, a uma igreja, uma sinagoga ou outro lugar, ou seja, para realizar esse ritual, fingir que é como se estivesse a servir a Deus. Mas o pensamento permanece pagão. E Jesus fala consigo: não seja como um gentio. Além disso, muitos vêm ter comigo e falam: pastor, eu quero casar, não consigo, mas onde, o quê? Decepção. Eu sei que esse é o problema de muitos crentes. Ninguém fala sobre isso. O principal é comer e mais algumas coisas. Porque os pagãos não estão à procura disso. São apenas os crentes que estão à procura de se casar. Na verdade, isso também é pagão. Muitos sofrem por causa disso. Por que sofrem? Porque é como se já não houvesse Deus. Oh Senhor, por que não juntas para casar? Tudo deve ser feito por mim mesmo. Não terei tempo. Senhor, ajude, o que fazer? Ou seja, perdeste a paz. Perdeste a paz, perdeste a alegria, a justiça. Já começas a pensar: já está, agarra, segura, eu vou para uma caçada. Há quem tenha outros planos relacionados com o ministério. Também estão relacionados com a agitação religiosa. Então, precisamos construir, precisamos de criar novas células. O evangelismo deve ser realizado. Já não procura servir a Deus, procura construir algum tipo de organização religiosa.
Também posso chamar muita e muita agitação, preocupações e uma abordagem pagã de tudo, mas isso não tem nada a ver com o servir a Deus. Se no seu coração não há paz, se na sua vida não há alegria real que não é falsa, como numa brincadeira, quando sorri como na televisão, o sorriso americano, faz o serviço, ganha dinheiro. Não há necessidade deste pagão. Não há necessidade de mentir para si mesmo. Não há necessidade de mentir para as pessoas. Não há necessidade de usar essas máscaras e as pessoas seguem esses shows, esse showman, esse show business. Este show é organizado. Não, aprenda os segredos do reino de Deus e ande nele, e dará frutos. Esteja na videira. Não há necessidade de correr à frente, tanto como não há necessidade de correr para trás. O que Yeshua diz neste capítulo: não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Uau, que palavras! Amanhã, daqui a alguns anos, o anticristo chegará. O que devo fazer? Pastor, diga-me onde. Correr para Israel? O que fazer? Orientamo-nos. Então não pode casar-se, não pode criar uma família, filhos, muitas preocupações, muitos medos. Sim, relaxe. O próprio Deus falará e dirá o que e quando fazer, porque precisa dessas preocupações. Porque cai nessa descrença e torna-se pagão, como se Deus não controlasse a situação, como se tivesse de controlar tudo sozinho. Se fizermos um acordo com o Criador de tudo, que define os presidentes, Ele quer estabelecer um país no outro, porque Ele deve cumprir os seus planos. Existem estratégias que nunca sonhou. O que Deus faz, Ele cria história na terra, move onde é necessário, simplesmente para, muda, põe as posições. Yeshua diz que com todo esse histórico global, o que Deus cria e promove os seus planos. Além disso, está escrito que Ele sabe quanto cabelo tem a sua cabeça. Ele sabe sobre a sua vida. E se é um filho digno do Pai, então Deus, Ele é amoroso. Como está escrito, Ele não poupou um dos seus eleitos, dos melhores, o unigênito de Yeshua. Não o poupou. Ele deu-o à morte. Jesus também concordou com isso, também aceitou isso. Ele tornou-se o cordeiro sacrificado. Por quem? Por si, por mim, pelas todas as pessoas. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas. Com tudo isso, não lhe oferece uma bênção. Por isso, o reino de Deus é o shalom, é o gozo da vida, a alegria. Quando nós nos alegramos, quando nós começamos nos a preocupar muito, podemos acrescentar algo ou mudar algo com este cuidado ou com os nossos medos. Pela regra, neste caso, geralmente fazemos algo que não está certo. Pela regra, nós atrapalhamos. Então, o que precisa de ser feito? Acalmar-se. Quando os pagãos vieram até a mim, aqueles crentes cristãos pagãos, e a primeira coisa que ensinei, a primeira revelação,
é relaxar, aprender a adorar a Deus, parar de tagarelar diante dele, parar de fingir que está a orar como se não houvesse Deus, como se estivesse a tensionar e a tentar fazer lá alguma coisa. Abra melhor os seus ouvidos, relaxe diante de Deus, aprenda a falar e aprenda a ouvir, aprenda a permanecer diante de Deus, para que Deus possa guiá-lo para ser continuado.